Shalom, meus queridos e amados ínclitos e nobres irmãos estudiantes da palavra de Deus, a paz de Deus, Shalom no hebraico. Aqui o pastor, professor aposentado do estado de Minas Gerais, nas cadeiras de História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Ensino Religioso, Língua Portuguesa, quase todas as matérias da área de humanas, né? Estudos sociais e também pastor, jubilado pelo Ministério Tabernáculo no Brasil, na cidade de Minas, Lagina, Minas Gerais, onde trabalhamos 35 anos ali no Ministério Tabernáculo. Agora aqui na Europa, na Igreja Assembleia de Deus Fogo para a Europa, ADEF, fundada e dirigida pelo pastor Abraham Robson Ferreira, mais de 7 países, já estamos em 12 anos em mais de 7 países e ainda com vamos passar agora de 30 igrejas instaladas. Eu sou o pastor aqui, superintendente da igreja de Caldas da Rainha, que fica 80 quilômetros a oeste de Lisboa. E aqui falamos do estado de Leiria, que é chamado distrito aqui, né? E em Portugal, nós estamos aqui pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o seminário da nossa igreja, a ADEF. E também falamos pelo nosso seminário CETEB, Seminário Bereshit, fundado em 1992, já muitos anos na praça, né, vamos dizer assim, trabalhando para o Senhor, formando obreiros, qualificando as pessoas. Nosso grande objetivo é estudar a Bíblia. Em teologia também temos todos os cursos, mestrado, doutorado, mas o nosso foco é a Bíblia. Estamos aqui ministrando os cursos de especialização bíblica, bloco Pentateuco, e esse módulo é um módulo chamado Gênesis. E essa é a 5ª matéria de Gênesis. Essas especializações ou pós-graduações são sempre de 9 matérias somente, de 15 horas aula cada um. Então, nós estamos estudando a matéria A Torre de Babel, porque o Beit no meio e no fim, sem dagueche, é V, Babel. Nesse lugar, a cidade de Babel, fundada por Nimrod, bisneto de Noé, Noé é pai de Cam, Cam é pai de Cush, Cush é pai de Nimrod e de mais 6 filhos que teve Cush. Então, ele foi fundando cidades, fundou 8 cidades, a primeira registrada aqui no número 10, em Gênesis 10, é Babel. Fundou depois Olerec, Calné, Rezém, Reobote-Ir e Calá, etc. Ele, então, nesse local, nessa cidade, eles fizeram uma torre chamada Zigurate. E ali, Deus desceu ali para que, naquela localidade chamada Bavel, né? Lembrando que eu já disse em aulas passadas que a palavra Bavel tem 258 ocorrências no Velho Testamento, 256 foi traduzido para Babilônia. Só aqui nesse lugar, nesse livro de Gênesis capítulo 11, tem 2 que estão como Bavel. Mas todas as outras 256 é Babilônia, aquele império que foi, né, levantado depois, Neo-Império Babilônico por Nabucodonosor II, o maior, principal rei do segundo império, filho de Nabopolassar. E o império caiu no ano 539 na mão dos medo-persas. Então, na aula passada nós falamos, então, sobre os detalhes do fazer tijolo, é isso? Não, da linguagem, não é isso? Falamos da linguagem e mostrando que era uma linguagem só, que o que mudou foi a maneira de falar. A linguagem era uma só, o idioma continua sendo o mesmo. Só a maneira de falar é que se alterou. Na aula de hoje vamos ver o que eles fizeram, qual foi o método, qual foi a maneira, qual o meio que eles encetaram, que eles desenvolveram para fazer aquele zigurate, aquela torre enorme que tinha um objetivo. Então, assim, disseram uns aos outros: vinde, venham, vamos para cá. Vinde aí é o verbo Yahav. Yahav quer dizer dar, prover, atribuir. Não é bem-vindo nada, né? Não tem nada a vir aí, né? Vamos atribuir, vamos prover para nós tijolos e queimemo-los bem. E esses tijolos sirvam de pedra. E o betume aqui é remar, piche, asfalto, remar, para que faça como se fosse o cimento, né? Sirva de argamassa. Então, eles têm um objetivo. Qual o objetivo? Naquela cidade primeira construída por Nimrod, bisneto de Noé,
objetivo agora é fazer uma torre, um migdal, que chegue até na cabeça do céu. Rishon, né? Topo aí, a palavra top quer dizer exatamente isso. Resh, quer dizer cabeça, topo. Então o objetivo dele era chegar lá no topo do céu, né? Do Shamayim. Então, meus queridos, eles tinham objetivo. Vamos fazer, para esse objetivo ser concretizado, não havia pedra calcária naquela região. Lembrando que desceram do Monte Ararat, foram seguindo o rio Tigres e Eufrates, que vão desembocar no Golfo Pérsico. Lá embaixo, na boquinha do Golfo, fica a cidade de Ur dos Caldeus, depois de mais alguns anos sairia Terá com seu filho, e vai ser a nossa próxima aula, chamada de Abrão, né? Abrão é uma coisa, Abraão é outra. Então, eles vão descendo e eles vão construindo cidades, como eu já disse várias delas aí. E nessa cidade eles resolvem fazer um zigurate, que servia para administração, para templo, para governo, para sede de palácio administrativo, e nesse final do topo do zigurate da torre, colocaria ali uma imagem de um deus qualquer, né? Que não era Elohim, evidentemente. E diz a palavra de Deus, então, em Gênesis capítulo 11, explicamos por que é 11 também, porque é o número do caos, e essa torre é uma situação de caos, é uma desorganização, Deus semeou o caos no meio dele, confundiu, Baal misturou, amassou a linguagem deles, a maneira de falar, dali para frente, os devarim, as palavras, né? As palavras deles foram entendidas de maneira diferente, cada raiz triconsonantal do hebraico, que são 3 letras consoantes, que você põe as vogais, você pode mudar as vogais conforme a vocalização, Vou dar um exemplo aqui fácil no português. Manga, é a mesma vogal, manga. Tem manga de chupar, a manga, alimento, e tem a manga da camisa. Então, por aí você vai vendo. É o mesmo som, mas são coisas completamente distintas. Manga, chupar, é uma fruta, e manga de camisa. É um exemplo assim que aconteceu ali. Não podemos afirmar que ali saiu falando chinês, holandês, português, inglês, francês e mandarim. Não podemos. A linguagem ficou a mesma, mas a maneira de falar foi alterada. Então houve um balau, houve uma mistura, um amassado nas palavras. Aqui, o verbo falar aqui é o verbo davar, usado aí mais de 1.400 vezes na Bíblia inteira, 1.423 vezes, né? A maioria das vezes que usa esse verbo, mais de 453, com mais 377, 830 vezes, praticamente 60% das vezes que esse verbo ocorre no Velho Testamento, quer dizer palavra. Então, houve a mistura de palavras aqui. Já expliquei. A mesma palavra tem 3 letras no hebraico, mas conforme a vocalização, ela muda o som. Então, façamos tijolos. Esse façamos aqui também é intrigante, esse verbo façamos, porque ele não é o verbo fazer, de atser, né? O verbo aqui é lavan. Lavan quer dizer tornar branco, purificar. Esse verbo lavan foi usado só 8 vezes no Velho Testamento. Então, ele é incrível, porque vem façamos, façamos. Isso aparece 8 vezes em Gênesis, só nesse capítulo 11 aqui. Depois aparece fazendo tijolo para Faraó, em Êxodo 5, 7, 5, 14. Depois aparece lá no Salmo, ficarei mais alvo do que a neve. Salmo 51, 7, Davi confessando seu pecado. Depois Isaías 1, 18, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Daniel fala que a missão na 70ª semana, uma da função é que alguns seriam purificados e embranquecidos, 2 vezes Daniel, e Joel fala no capítulo 1, versículo 7, dos sarmentos da vinha, da videira, né, se tornou brancos. Então, esse verbo tem a ver com embranquecer, embranquear, tornar branco. E foi usado, ninguém entende como ele faz isso, né, como a tradução usa isso, 3 vezes como fazer tijolos. E a palavra tijolo vem também do verbo, porque lavan é o verbo, lavanar é tijolo. Então, embranquear tijolos. Não dá para entender, né? Por isso que fala, queimemo-nos bem, né? Então, é interessante, por que é isso aqui, né? Façamos
não deveria ser o verbo ser, fazer, estar, permanecer, ficar, né? Mas apareceu isso aqui, tornar branco. Tornemos brancos o branco, porque lavaná é branco também, né? Vamos ver aqui, lavaná, tijolos. Vamos ver, aparece a palavra tijolos, aparece somente 11 vezes no texto. Eu falei que esse texto aqui desse episódio dessa cidade de Babel, onde fizeram essa torre, né? E que houve um balau, uma confusão da linguagem, né? Não na língua, mas na maneira de falar, confusão na maneira de falar. Aparece então somente 11 vezes essa palavra tijolo com esse vocábulo hebraico levaná, ladrilho, tijolo, né? E a maioria das vezes que aparece, sempre aparece como tijolo, 11 vezes, mas aparece uma vez, duas vezes aqui no Gênesis capítulo 11, depois é o tijolo do faraó no Êxodo, né? Capítulo 1, capítulo 5, depois lá em Isaías 9:65 e em Ezequiel 4:1. Então sempre a palavra tem a ver mesmo com tijolo, mas é intrigante, né? Interessante como é que foi usado aqui, né? Não é a palavra que devia ter a ver mais com barro, né? Tijolo era feito de quê? De barro, né? Na olaria, depois é queimado, etc, né? E aqui o verbo façamos ele já é um verbo da onde veio a palavra tijolo. Então é o verbo tornar branco, purificar, que aparece então 8 vezes no Velho Testamento, e nessas 8 vezes sempre aparece coligado com fazer tijolos, né? Sempre não, só no Gênesis e no Êxodo. Depois nos Salmos, no Isaías, no Daniel e no Joel, ele tem a ver com brancos, embranquecer e alvo. Então é 3 vezes das 8 vezes, 3 vezes é referente a tijolo. E 5 vezes, a maioria das vezes que ele foi usado, tem a ver com embranquecer. Vamos ficar com essa dúvida aí para depois descobrir isso lá no céu, quando chegar lá perguntar os detalhes para Moisés que teve essa revelação. Fica na paz, tchau, tchau.